A paz do Senhor, meus amados. Vamos hoje dar início à nossa lição 3, cujo título é A Conversão de Saulo de Tarso, nessa nossa revista que trata justamente do ministério, desse que após Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, é o maior ícone do cristianismo, aquele que trouxe, que levou o evangelho às nações conhecidas de então, daí porque ele é chamado justamente de o apóstolo das nações. Então hoje vamos falar como se deu a conversão de Saulo, que, como conhecemos, era um ferrenho perseguidor da igreja, para se transformar nesse divulgador da mensagem de Cristo, o maior divulgador da mensagem de Cristo e também o maior doutrinador dos evangelhos. Então, vamos vamos hoje acompanhar como é que se deu essa interessante trajetória, e por que não dizer dramática trajetória. Amados, os avisos costumeiros aqui, eu sempre digo, sempre que inicio uma gravação, é bem interessante que a gente sempre fale que esse trabalho, ele não tem o condão, ele não tem o objetivo de substituir a leitura da revista. Aliás, é bastante recomendável que os alunos leiam a revista durante a semana, para que não aconteça que durante a aula o professor esteja falando algo lá e o aluno esteja com a revista aberta lendo. Ou seja, na minha opinião, há um dano duplo. Primeiro, porque o professor está falando ali e atrapalha a concentração do aluno que está lendo. E também o fato do professor estar falando cria-se um certo desconforto pelo professor saber que o aluno não está acompanhando o que ele está dizendo, porque ele está, às vezes, até em outro tema ali, em outra situação específica ali na lição. Então, amados, a não ser que o professor esteja dando a aula com a lição aberta, acompanhando a lição, então, sim, é interessante que os alunos acompanhem com o professor com as suas respectivas lições abertas, Mas, a não ser nessa situação, não é realmente recomendável que haja, digamos assim, essa dissonância, entre o professor estar falando e, às vezes, o aluno com a lição aberta, lendo, durante o explanar ali da aula. Então, amados, eu particularmente peço, às minhas alunas que elas, durante a semana, leiam a revista, e só abram suas revistas em sala de aula se o professor ali pedir que abram para acompanhar determinado texto ou coisa do gênero, ok? E também que essa gravação, ela em hipótese alguma, pelo fato do aluno ter assistido a pré-aula, essa gravação é uma pré-aula, não substitui em hipótese alguma, repito, a ida dele ali à igreja no domingo pela manhã para a escola dominical. Até porque, nunca é demais repetir que a escola dominical, ela só se realiza de fato, quando nós, enquanto crentes, na casa do Senhor, na igreja, no dia do Senhor, que é o domingo, nós aprendamos ali juntos, em comunhão, a palavra de Deus, ou seja, as doutrinas bíblicas, as doutrinas sagradas. E para você, que é novo aqui, que está chegando aqui, é a primeira vez que você está vendo aqui esse canal, está chegando nesse canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, porque isso ajuda a plataforma do YouTube a identificar esse trabalho como sendo relevante e assim recomendar para outras pessoas. Amém? Amados, o nosso texto áureo diz assim, E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso está lá no livro de Atos, capítulo 9, os versículos 3 e 4. Amados, só lembrando, que essa passagem ela é muito conhecida, Aliás, até hoje alguém diz assim, fulano tal caiu do cavalo. Ou seja,
Alguma coisa que ele ia fazer foi frustrado ali, né? Caiu do cavalo, pensou que ia fazer uma coisa, pensou que aconteceria uma coisa e aconteceu outra. Então, essa expressão caiu do cavalo é muito comum até nos dias de hoje. E certamente essa expressão ela vem desse episódio de Saulo, né? Na entrada ali para Damasco, ele pega aquelas cartas, como nós vamos falar ainda, para perseguir os cristãos que estavam ali em Damasco. Então, quando ele vai chegando, né, nessa cidade, talvez se aproximando dos portões ali daquela cidade, uma luz muito forte, né, o ofuscou de tal maneira que ele, perdendo a visão, porque a luz era muito esplendorosa, de modo que os olhos dele não conseguiam absorver aquela luz toda. Então, ele ficou ali desnorteado e, por conta disso, ele cai, né? A Bíblia diz que ele caiu na terra, caiu no chão. A Bíblia, amados, não diz que ele caiu do cavalo. Em lugar nenhum está escrito que Paulo caiu do cavalo. Mas a gente infere, né? A gente acha que isso aconteceu, por quê? Como eu coloquei para vocês aqui, né? A distância de Jerusalém, que era da onde ele tinha saído, ó, daqui, para Damasco, que era a capital da Síria, já fora dos territórios ali da Palestina, é mais de 300 quilômetros. Então, certamente Paulo não foi a pé, né? Ele estava montado, né? Que fosse em um cavalo, num camelo, sei lá, em alguma montaria. Então, daí, usualmente, nós falarmos que Paulo caiu do cavalo, né? Caiu de uma montaria. Mas lembrando, né, que a Bíblia diz, como está aqui no texto destacado até, que ele caiu no chão, ele caiu em terra, ok? Amados, a verdade prática diz assim, que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, eu até tentei ilustrar nessa verdade prática com essa metamorfose que acontece aqui, por exemplo, de uma lagarta para virar uma borboleta, né? Então, comparando aqui o homem, né, sem o conhecimento do evangelho, sem o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento da verdade, o homem é esse casulo aqui fechado, né? Fechado na ignorância, fechado ali nas trevas, fechado na escravidão de Satanás, ou seja, sem esclarecimento sobre a verdadeira vida. Então, esse homem está realmente aqui refém do maligno e distanciado de Deus e, consequentemente, apartado da verdadeira vida. Então, ele é realmente esse prisioneiro aqui dentro desse casulo, né? Mas à medida que ele vai ouvindo a palavra, e daí porque é importante se pregar a palavra, por quê? Porque a salvação, ou seja, essa libertação aqui, né? Essa libertação, esse ato de ser livre, de sair desse aprisionamento, é mediante um dom, né? Qual dom? O dom da fé. E a fé é um dom que vem, como bem diz a palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o ser humano precisa realmente ouvir a palavra de Deus para que, ouvindo a palavra de Deus, se opere na vida dele a fé, e essa fé, ela vai aqui, ó, arrancando essas amarras aqui, até que essa pessoa que estava aqui aprisionada se liberte disso aqui, dessa prisão, a prisão do pecado, e venha a ser um ser livre, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que alguém seja liberto, né, dessa amarra terrível aqui, ela precisa passar por esse processo, o processo da conversão, que vem mediante a fé, a conversão é pela fé, a fé que é despertada, que é impulsionada pelo ouvir a palavra de Deus, para que assim aquele que ouviu essa palavra venha verdadeiramente a ser liberto, tal qual essa borboleta aqui já se encontra, né? O objetivo da lição diz assim:
que aquele que esteja, né, que assista essa aula, ele, ao final, entenda que a salvação ela é por meio da graça de Deus, ou seja, de uma iniciativa divina, uma iniciativa que vem pelo amor que há no coração de Deus. Por meio dessa iniciativa, o homem, ouvindo, né, e recebendo graciosamente esse favor de Deus, ele se arrependa, né, de seus pecados, e por meio da fé e pela fé salvífica, né, a fé no Filho de Deus, ele venha a dar uma resposta a esse ato divino, de amor, e assim receber para si essa obra maravilhosa efetuada na cruz do Calvário, e assim venha a ser salva, a salvar a sua alma e a ter a sua vida eterna. A leitura bíblica em classe, amados, está em Atos, né, no capítulo 9, do versículo 1 ao 9, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, né, contra os discípulos do Senhor, recebeu aquelas cartas, como eu disse anteriormente ali, para chegar em Damasco, a partir de Damasco ali, empreender ali uma grande perseguição e trazer aquelas pessoas que estavam ali na capital da Síria e de repente também nas adjacências, e levasse essas pessoas presas para Jerusalém, para ali serem julgadas, né, e consequentemente condenadas à morte por blasfêmia. E essa morte, ela se dava pelo apedrejamento, né, tal qual Estevão já tinha sido apedrejado. Então, amados, a Bíblia diz que, estando ele, né, a caminho aí da capital, né, de Damasco, subitamente, ou seja, do nada, né, assim, do nada, uma luz muito forte, e lembrando, né, que isso foi ao meio-dia. Então, amados, ao meio-dia, né, quando o sol está a pino, uma luz que vinha do céu conseguir, né, se sobrepor ao sol, nós vamos imaginar que realmente era uma luz muitíssimo forte, né? Então, essa luz o cercou e esse resplendor todo o envolveu, ele ali fica desnorteado e cai, né? Saulo cai da sua montaria, possivelmente um cavalo mesmo. Então, quando ele caiu, né, ele escuta uma voz, né, a voz de Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo, né, em que pese o apóstolo Paulo, né, não ter visto Jesus Cristo enquanto Jesus aqui na terra, no seu ministério terrestre, mas a verdade é que Saulo viu Jesus, ele literalmente viu Jesus, daí porque aquela característica, não era nem característica, aquela esqueci aqui a palavra, né, que os apóstolos tinham que ter para que fosse considerado aquela predisposição, pré-requisito, pronto, achei a palavra, pré-requisito. Aquele pré-requisito que, por exemplo, uma pessoa tinha que ter para ser chamada apóstolo, né, de Cristo, teria que ser alguém que tinha visto assim, né, com o olho, Jesus Cristo. Tudo bem que Paulo, né, enquanto Jesus estava vivo aqui na terra, naquele ministério de 33 anos, como eu já disse anteriormente, não o viu, isso é verdade. Mas não se pode dizer que ele não tenha sido testemunha ocular de Jesus Cristo, porque ele viu Jesus nesse momento, né? E quando Jesus ali se apresenta a ele, Jesus faz a pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele estava perseguindo os crentes, consequentemente perseguindo a Jesus, que era a quem os crentes seguiam, né? Jesus Cristo, o chamado caminho até então, né? O cristianismo até então não era chamado cristianismo, mas era chamado pelos detratores, né? Como a seita do caminho, né? Do caminho. Então, Jesus continua ali conversando com ele e diz assim: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro para ti, Saulo, é dar murro em ponta de faca. Amados, recalcitrar contra os aguilhões diz literalmente isso. Você ir contrário a uma ponta afiada, né? Você dá um soco numa faca, dá murro em ponta de faca. Ou seja, você está indo contra algo ao qual você não vai ter poder nenhum, muito pelo contrário, você vai se machucar mais e mais
como possivelmente Saulo já estava machucado, amados. Ou vocês acham que aquilo que ele presenciou ali na morte de Estevão, de uma certa forma, já não tocou o coração dele, né? Saulo, certamente, embora continuasse com aquele zelo ali contra os seguidores de Jesus, mas, amados, ninguém tem dúvida, né? Aquilo que ele presenciou, o testemunho ali de Estevão, com certeza, causou algum tipo de consternação no coração de Saulo, né? E outros testemunhos que certamente ele vinha vendo, né? As pessoas morriam ali, mas não negavam o nome de Jesus. Então Jesus diz para ele assim: olha, até quando tu vai se machucar? Até quando tu vai dar murro em ponta de faca, né? Foi a pergunta que Jesus ali falou para Saulo. Então, amados, o que acontece? Naquele momento ali, ele caiu em si, né? Já tinha caído do cavalo, agora vai cair em si. E ele faz a pergunta, né? O que queres que eu faça, né? Ou o que queres que eu te faça? Né? O que eu devo fazer? Muito semelhante, amados, àquela conversão em massa que houve lá em Atos capítulo 2, né? No dia de Pentecoste, quando aquelas pessoas que presenciaram o derramado do Espírito Santo fizeram essa pergunta aqui: que faremos, irmãos? Né? Então, aqui o Saulo vai, de uma certa forma, repetir essa pergunta: Senhor, o que eu faço? E o que eu faço agora? Eu te conheci, eu sei que tu é verdadeiro, né? Eu sei que tu ressuscitou, eu sei que o que estavam dizendo lá em Jerusalém da tua ressurreição é fato, porque eu estou te vendo. E agora, meu Deus, o que eu faço? Né? Foi a pergunta que Saulo fez. Então, a essa pergunta, amados, Jesus respondeu: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer, né? Então, até então, Saulo estava sob o comando, né, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes ali de Jerusalém, das autoridades religiosas ali de Jerusalém. Mas agora, né, Saulo estaria sob comando, né, do próprio Jesus Cristo, sob o comando do próprio Deus. Então, a partir de agora, aquela obra de Saulo, que sim, era uma obra grande, ele estava fazendo ali um arregaço na Palestina, mas agora arregaço muito maior ele ia fazer, porque agora não só mais na Palestina, mas ele ia agora, como disse lá, me parece que aquele governador ali em Cesareia falou para ele, a gripe, alguma coisa assim: olha, esse homem está assim, transformando o mundo, esse homem está abalando o mundo. Então, de fato, não, me parece que não foi o governador que disse, não, foi uma acusação que chegou para o governador, dizendo que Paulo estava, botando o mundo de cabeça para baixo. Então, de fato, né, porque agora sim, como ele vai estar sob o comando do próprio Deus, agora, de fato, Paulo vai botar o mundo de cabeça para baixo, e ali por onde Paulo passa, o mundo nunca mais, ali aquela região nunca mais será a mesma. Vai ser feita uma obra ali muito grandiosa de transformação de vidas, de transformação de sociedades. Por quê? Porque agora ele estava não mais sob o comando de autoridades religiosas terrenas, mas sob o comando de autoridade do próprio Deus, né? Esse é agora o nosso Paulo. Então, amados, Paulo, obviamente, né, que ali ele não estava. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Tem hora que eu vou chamar Paulo, tem hora que eu vou chamar Saulo, porque tanto faz, né? Eu já disse isso em vídeos anteriores, aquela história que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, isso é lenda urbana, né? Na verdade, ele foi batizado como Saulo, que é um nome hebraico que significa Saul, ou seja, o primeiro rei da tribo de Benjamim, inclusive a tribo da onde Saulo era proveniente. E Paulo, né? Paulo devia ser um apelido, né, que ele tivesse, porque os registros extrabíblicos falam que Paulo era um homem de pequena estatura, era um homem baixo, né, um homem franzino, e também porque Paulo é um nome romano, e Saulo tinha cidadania romana, então ele tinha esses dois nomes, Saulo, o nome hebraico, e Paulo, o nome romano, mas não tem essa história que foi transformado de um para outro, não. Posteriormente, durante o seu ministério ali, de levar a palavra às nações, ele vai ser chamado só de Paulo mesmo, né? Até porque, como ele estava levando a palavra às nações,
seria mais fácil a pronúncia do nome Paulo por aqueles que não tinham conhecimento ali da língua palestina, ok? Bom, continuando aqui, a introdução diz assim, que a conversão de Saulo, né, de Tarso, indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Por quê? Porque a partir daí se levantaria um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Aliás, amados, se é que não é o maior mesmo, o maior doutrinador das Escrituras, sem sombra de dúvida, né, é o apóstolo Paulo. Então, amados, por conta disso tudo mesmo, nós podemos sim dizer que o apóstolo Paulo, depois de Cristo, é o maior ícone do cristianismo. Deixa eu mudar aqui. A introdução ainda continua dizendo que Saulo, né, vai passar por uma mudança radical na forma de pensar acerca de Jesus. Lembrando, né, que o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma determinação que Saulo tinha enquanto apóstolo do judaísmo, ele vai só, vamos dizer assim, trocar o sinal. Ele agora vai continuar com esse mesmo zelo, com essa mesma determinação, com esse mesmo empenho para levar agora o cristianismo aos mais distantes, né, rincões da terra então conhecida, né, daquela época ali. Então, amados, o que acontece? No caso aí específico de Saulo, essa conversão dele, essa mudança, se deu por meio de uma experiência sobrenatural. Foi uma visão ali que Paulo teve, né? Uma visão que ele nunca mais seria o mesmo, né? Após ter presenciado um fenômeno, né? Um acontecido ali tão esplendoroso na vida dele, de modo que ele nunca mais, né, seria o mesmo, né? Seria o velho Saulo. A introdução ainda, dá continuidade dizendo que, se por um lado, né, porque alguém pode dizer assim, mas nesse caso aí ele viu Jesus Cristo, Deus tomou a iniciativa de se apresentar pessoalmente a ele, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, quando a pessoa não quer, é igual Jesus falou naquela parábola lá de rico e de Lázaro, né? Que quando a pessoa não quer ouvir sobre Deus, não quer ouvir sobre a palavra, não quer a salvação, ele não vai acreditar, ele não se predispõe a acreditar, mesmo que alguém dos mortos voltasse para falar, né? Está lá na parábola do rico e de Lázaro. Então, amados, no caso do apóstolo Paulo, não. Houve a iniciativa da parte de Deus de se revelar ao apóstolo Paulo, de se revelar pessoalmente ao apóstolo Paulo, mas, por outro lado, teve a parte também de Paulo. Por quê? Porque ele respondeu a essa iniciativa divina com arrependimento, com fé e com frutos, né? O apóstolo Paulo usou ali do seu arbítrio de decidir pelo que queria ou pelo que não queria. Ele se decidiu por querer realmente ali a obra do Filho de Deus na vida dele, obra essa que ele vai levar essa mensagem por todos os lugares aonde foi possível que ele levasse. Essa experiência, amado, sobrenatural de Saulo, né? A Bíblia diz, e eu já mencionei no começo da gravação, que essa luz que apareceu a Paulo foi algo tão tremendo, tão impactante, né, tão surpreendente, porque era uma luz tão forte que ela ofuscou o sol do meio-dia, né? Então, realmente, amados, a presença de Deus, né, é algo assim que extrapola o universo natural que nós conhecemos assim e que nós entendemos como sendo tal, né? Então, por isso mesmo, né, esse algo assim tão fora do comum, tão extraordinário, fez com que ele caísse no chão e ficasse cego, né? A luz o cegou. Porque a gente é assim, amados, olha, a gente pode assim imaginar o que aconteceu com Saulo. Se você, tipo assim, o sol tá forte, tipo meio-dia, você olha direto pro sol, que aliás ninguém deve fazer isso, né? Porque corre o risco de causar dano, né, pro globo ocular, para as córneas, e às vezes dano até bem sério, né, bem severo.
Então, mas quando acontece da gente olhar, em seguida, assim, a gente não enxerga nada, fica assim uma coisa escura na frente da gente. Então, só que é momentâneo, né? Passa um tempinho ali e acaba. Mas no caso de Saulo, não. A luz era mais forte do que o sol, então o cegou mesmo, né? Ele cegou, a luz o cegou. Aí alguém pode dizer assim, mas por que será que Saulo, né, teve essa conversão de Saulo, foi assim algo tão extraordinário, assim, tão dramático, né, tão dramática essa conversão dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, eu acho bem interessante, eu sempre utilizo isso, olha, para cada tipo de peixe, um anzol, ou uma isca, ou as duas coisas. Então, quando Jesus fala assim para os apóstolos, olha, fala para Pedro ali, né? E diz assim, que ele largasse as redes lá, porque agora os faria pescadores de homens. Então, a gente pode trazer essa analogia assim. Amados, conforme o peixe, né? Conforme o tipo de peixe, um tipo de anzol. Ou um tipo de isca. Tem peixe, tem tipo de isca que serve para um, mas já não serve para outro. Tem tipo de anzol que já serve para um, já não serve para outro. Tem pessoas as pessoas chegam na casa de Cristo, as pessoas chegam à salvação pelos mais diferentes meios, pelos mais diferentes anzóis, né? No caso de Saulo, amado, Saulo era um tubarão. Saulo não era um bagrezinho, né? Você ia lá com a minhoquinha lá e o bagrezinho ia pegar. Saulo era um homem versado, não só na lei de Moisés, profundo conhecedor da lei de Moisés, um homem profundamente conhecedor da filosofia grega, e nós podemos afirmar isso, porque Paulo, inclusive, vai citar poetas gregos nas suas cartas, né? Está registrado na Bíblia, poetas gregos. Então, era um homem que tinha realmente um arcabouço de conhecimento fora de série, né? Então, não era alguém que você ia chegar lá com uma palavrazinha simples ali, alguma coisa ali, tipo assim, arroz com feijão, que ia convencer Saulo, não. Saulo, e trazendo aqui para a metáfora aqui das águas, da pescaria, Saulo era um tubarão, né? Então, para um tubarão, uma isca, né? Tubaresca, que foi o que de fato ali vai acontecer com Saulo, né? A conversão dele vai se dar nessas circunstâncias. E aí, o que acontece, né? Aqui está dizendo que Saulo foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Então, amados, eu achei aqui espaço, né, nessa palavra aqui, para introduzir aqui nessa arte aqui, uma foto minha, né? Essa aqui sou eu, no ano 2000, né? No ano 2000. E especificamente nesse lugar aqui, e obviamente quando tiraram essa foto minha aqui, não tinha intenção, e agora o telefone está tocando, deixa eu dar um pause aqui, porque eu estou em casa e acontece isso mesmo. Voltando aqui, como eu estava dizendo, que obviamente essa foto aqui, quando tiraram essa foto de mim aqui, o objetivo não era ilustrar esse acontecido, que aliás eu nem sei se quando eu tirei essa foto esse acontecido já tinha acontecido, né, que eu vou falar agora. Então o que acontece, amados, aqui rapidamente, porque o intuito dessa aula não é falar da minha conversão, mas falar da conversão do apóstolo Paulo. Então eu era ateia, 30 e tantos anos já, eu devia ter uns 33 anos mais ou menos aqui. Então, a minha vida toda foi ateia, muito adepta à filosofia, à matemática, tudo. Então, eu era, assim, alguém muito materialista, por demais. Então, quando alguém vinha me falar, por exemplo, sobre o evangelho, eu era, assim, muito arrogante, no sentido de dizer assim, eu digo, olha, é o seguinte, esse Deus aí, esse diabo que vocês estão falando aí, eu vivo independente disso aí. E se, por acaso, vocês tiverem razão e um dia eu tiver que prestar conta da minha vida perante a Deus ou perante o diabo, eu presto conta com qualquer um dos dois, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas essa era a resposta que eu dava, né? Até o dia que eu vou resumir aqui bastante, não vou entrar nos pormenores e tal, eu sempre dizia que essa questão de oração, de reza, não sei o quê, era tipo um imbecil balbuciando um bocado de besteira lá, sem ter ninguém ouvindo lá e ele perdendo o tempo dele. Era mais ou menos isso que eu dizia. Então, certo dia, aconteceu, amados, que eu estava ali completamente na minha lucidez,
eu não estava sob efeito de remédio, eu nunca usei droga, eu não tinha bebido cachaça, eu não estava sob um estresse, nada. Um dia normal como outro qualquer, uma luz, né? Eu vi uma luz, chegou ali algo tão forte, a luz era tão forte, aquela luz branca tão forte, que cobriu assim o local onde eu estava ali, que era meu quarto, né? Que sumiu o guarda-roupa, sumiu as paredes, sumiu tudo. Daí a pouco eu já estava exatamente diante aqui nessa foto, eu estava diante aqui desse fogão aqui, olhando para essa janela, e enquanto eu estava aqui parado, olhando para essa janela, eu vi que exatamente aqui, ó, onde era a geladeira aqui, tinha um homem parado, um ser parado, alguém que eu suponho que tivesse uns 1,90 m, 2 metros de altura, vestido de luz. E aquela luz tão forte que eu não ousei olhar para o lado. Então eu fiquei aqui parada, aqui em estado de choque, assim, procurando entender o que era aquilo ali. Irracional como eu era, materialista como eu era, eu comecei a fazer testes aqui para saber se eu não estava tendo alucinação, se aquilo não era um sonho. Então eu comecei a me beliscar, eu comecei a me situar no tempo e no espaço, comecei a ouvir o barulho de ônibus que estavam passando lá, para me ter certeza de que eu estava consciente que aquilo ali não era uma alucinação. Pô, bem, vou pular aqui, mas a verdade é que isso também não fez com que eu de cara me convertesse, não, né? Ainda se passaria um ano. Eu fui procurar psiquiatra, eu fui procurar psicólogo, porque achei que eu estava tendo, assim, algum problema na minha mente, algum problema de comportamental, sentimental, sei lá o que, procurar uma explicação plausível, né? Então, os médicos ali não conseguiram achar nenhuma anomalia no meu cérebro, e os psicólogos, no meu cérebro, e os psicólogos não conseguiram achar nenhuma anomalia, vamos dizer assim, no meu comportamento, nos meus sentimentos. Então, passado um ano, vai acontecer outra coisa, né? Ainda mais dramática ainda, que eu não vou mais entrar em detalhe, porque senão eu vou aprofundar aqui demais, vou tomar muito tempo do vídeo. Então, de fato, após isso acontecer, aí sim, eu me entreguei a Jesus e disse, eu nunca mais saio da igreja, porque eu creio, né? Eu sei no que eu tenho crido e o que eu estou fazendo nesse lugar. Então, amados, eu só coloquei aqui, me introduzi aqui, porque, de fato, é comum com a conversão do apóstolo Paulo, eu sei, assim, contar que luz é essa, né? Eu vi essa luz, né? Não ouvi nada, ninguém falou nada comigo, o ser que estava junto do meu lado ali não me disse nada e nem eu perguntei, porque eu sequer tive a ousadia de me virar para olhar, fiquei parada, estática de frente a essa janela aí, né? Mas a verdade é que essa luz eu sei contar, essa luz eu também vi. Pois bem, continuando aqui, agora, né, com esse acontecido na vida do apóstolo Paulo, ele de perseguidor, né? Esse perseguidor que vai ver literalmente ali a pessoa de Jesus, ele agora não tinha mais como negar aquela mensagem que estava sendo pregada ali pelos apóstolos, né? Desde a ressurreição de Jesus. Então, amados, eu coloquei aqui essa foto aqui, porque de uma certa forma, Saulo, né? Era assim, esse algo que aconteceu com ele, parecido com Tomé, né? Eu acredito vendo, né? Então, de fato, ele viu Jesus, né? Ele viu e depois que ele viu, não tinha mais como negar o óbvio. Pois bem, aquilo, amados, que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Essa conversão dele, sim, de repente. Amados, tem pessoas, né? Que a gente acha que nunca vão se converter, né? Nunca vão se converter. Tipo meus amigos, né? Minhas amigas, meus amigos, quando souberam que eu estava na igreja, alguém falou assim, olha, eu preciso de pelo menos uma semana, assim, para começar a internalizar de que a Rose agora é da religião. Falaram desse jeito. Porque me conheciam, sabiam qual era a minha opinião a respeito de crenças de um modo geral, né? Mas acontece, amados, que é assim que Deus faz, é de repente. Então, às vezes, você está orando por uma pessoa, tal, ou então você vê uma pessoa, você acha que aquela pessoa nunca vai mudar, assim, que ela nunca vai ser alcançada pelo evangelho, porque, afinal de contas, essa pessoa é muito ruim, essa pessoa é muito dura, essa pessoa é muito isso, essa pessoa é muito aquilo. Mas, amados,
a obra de Deus, ela é de repente. E não menos do que de repente, né? Às vezes, na maioria das vezes, não menos do que de repente. Então, quando você menos espera, e às vezes de quem você menos espera, é justamente da onde vai sair um crente ali mais firme, mais objetivo e mais centrado na palavra, né? Então, continue orando aí pelo seu filho, pelo seu marido, por esse seu parente, porque as coisas de Deus é assim, é de repente, é do nada, né? Do nada aparece, porque Deus é mestre em fazer as coisas aparecerem do nada. Pois bem, ainda mencionando, né, o velho Saulo ali, que saiu com carta branca, leia-se, né? Prender, né? De uma certa forma, fazer terrorismo psicológico para as pessoas blasfemarem ali o nome de Jesus, porque ele queria o quê? Ele queria desmoralizar esse Jesus. O intuito de Saulo não era outro, senão desmoralizar, né? Essa seita que falava de um Jesus superior à lei de Moisés. Era isso que ele não aceitava. Tudo bem que você cresce no Jesus, Jesus fosse mais um, mas desde que a lei de Moisés e Moisés tivesse ali a supremacia da crença judaica. Então, a partir do momento que discípulos ali começaram a dizer que Jesus era superior a Moisés, aí Saulo virava essa fera aqui e ia para cima com tudo, né? Essa era a obra judaísta ali de Saulo. Por bem, mencionei aqui, ó, né? Aqui tem até uma figura. A dureza do coração de Saulo era tal qual que para esse homem ser convertido, irmão, Jesus aqui apareceu para ele pessoalmente. Por quê? Porque Saulo não era um desses peixes aqui. Saulo era esse aqui, né? Não se pega ali um tubarão de qualquer jeito, né? Precisa todo um preparo especial, assim, e muito eficaz para que alguém casse um tubarão, né? Porque às vezes você vai caçar o tubarão aqui não brinca, não. Ele não está brincando de ser brabo, não. Ele vai para cima com tudo. Então, realmente, para um tubarão tem que ser uma isca, né? E uma ferramenta tubaresca, né? Como diz o outro. E foi essa isca tubaresca que foi usada ali com o tubarão Saulo. Amados, em relação à salvação, né? Vamos entrar aqui agora em pontos aqui doutrinários, né? Salvação. A Bíblia diz, né? Isso nós conhecemos bastante, Efésios 2:8, a maioria dos crentes sabe até de cor, né? Que pela graça sois salvo, né? Pela graça e pelo favor de Deus, sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a própria fé aqui é um dom de Deus, um dom estimulado, né, pelo ouvir a palavra. Então, a epístola de Tito ainda diz ainda, né, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Podia até ter grifado aqui todos os homens, né? A graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus, né? Um dos personagens, né, que viu, vamos dizer assim, essa graça, foi aqui Abraão. Abraão, nós conhecemos, né, que Abraão, ele era de origem pagã. Ele vinha da Babilônia, né, o berço ali de tudo quanto é de demônio, de politeísmo, de paganismo ali, Abraão vivia ali, né, e Deus escolhe Abraão, né, um homem que vivia no meio de todos esses costumes, né, ante Deus, digamos assim. Então, Deus escolhe esse homem para, a partir dele, criar a nação de Israel. E ali é interessante, amados, que Deus pede para Abraão que ele sacrifique, né, o filho dele. Que ele sacrifique o filho dele. E é interessante que a gente não vê ali, em momento algum, Abraão achando alguma coisa estranha naquele pedido. Ele não retruca de maneira alguma, ele não questiona, ele não questiona aquele pedido de Deus, ele pega o filho dele, né, e vai oferecer em sacrifício. Por quê? Porque as religiões pagãs, né, a maioria delas é muito comum, por exemplo, sacrifício humano, né? Então, o homem apresentar algo para Deus, né? O homem agradar a Deus por meio de sacrifícios. Então, Abraão achou isso muito normal, né? Só que aqui em Abraão, nós percebemos que vai haver esse corte, né? Esse corte. Quando esse rapaz aí foi substituído pelo cordeiro, né? Deus
providenciou o cordeiro para que Abraão não sacrificasse o próprio filho, mas um cordeiro fosse sacrificado no lugar de Isaac, esse cordeiro que já prefigurava a figura de Jesus lá na frente. Então aí foi feito um corte. É como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: Abraão, comigo as coisas são diferentes. Você está acostumado com esses ídolos, com esses demônios que pedem o filho de vocês para que vocês tenham algum favor desses ídolos de vocês aí. Mas comigo é diferente. Eu não peço filho nenhum de vocês. Eu dou, eu propicio o sacrifício. Não é vocês que propiciam o sacrifício para mim. Eu propicio o sacrifício para vocês. Não é vocês que dão os filhos de vocês para mim. Eu dou o meu filho em prol da vida de vocês, por amor a vocês. Então, amados, aí já é um corte, né? Abraão já percebe que aquele Deus que se revelara a ele ali era diferente daqueles ídolos, daqueles deuses do qual ele se habituou a viver ali no meio, já que ele era proveniente ali da região de Ur, né, dos caldeus ali, da famosa e conhecida Babilônia, né, berço de tudo quanto é de idolatrismo ali. Ainda, amados, nessa doutrina da salvação, lembrando, né, vamos lembrar aqui, deixar bem claro, pois bem, então a salvação, ela tem essa característica ímpar, né? A salvação de Deus para todos os homens, ela tem essa característica ímpar. Ela é uma iniciativa, ela parte do próprio Deus. E isso, amados, nós podemos ver ainda aqui no episódio do Éden, né? Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, o que aconteceu com o homem? O homem se esconde de Deus. O homem foge de Deus, né? Então, qual foi? Por quê? Porque o homem aqui, o pecado, né? Aqui é simbolizado pela nudez, né, deles, fez essa separação entre o ser humano e Deus. Então, o homem passou a ter, de uma certa forma, até medo, né? A não mais querer se aproximar de Deus. Então, o que é que Deus fez ali ainda no Éden, né? Deus toma a iniciativa. Ora, se a razão pela qual eles estão distantes de mim é porque se veem nu, então eu vou providenciar uma roupa para eles, né? Então Deus aqui já faz um primeiro sacrifício, um animal foi morto aqui, e foram feitas nessas vestes aqui, para que tendo o homem, né, tendo aqui esse primeiro casal, sido vestido, né, com essas vestes que o próprio Deus providenciou, agora sim, o homem poderia, mais uma vez, se aproximar de Deus, sair desse esconderijo, né? Dessas trevas, dessa caverna, desse lugar escuro, desse lugar sombrio, que é um esconderijo por excelência, e andar com Deus, e se aproximar de Deus, e falar com Deus, porque mediante essa iniciativa do próprio Deus, em propiciar os meios, para que o pecador viesse novamente a ter comunhão ali com o seu Criador. Bom, depois de uma pausa aqui de umas 4 horas, vamos continuar aqui de onde eu tinha parado, né? Então, aqui o texto da lição diz que o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus, é sempre a graça de Deus. Essa graça é um favor imerecido de Deus que, né, nesse favor imerecido, nessa obra cuja iniciativa é do próprio Deus, é que a justiça de Deus é satisfeita, né, mediante a morte expiatória de Jesus. Lembrando, né, e ressaltando que o mérito é sempre, né, e totalmente de Jesus Cristo. O homem, ele não tem mérito nessa obra. Essa obra foi totalmente iniciada, a iniciativa, a execução e a consumação foi de Jesus Cristo. Portanto, o homem em nada pode se gloriar pela salvação dele próprio, né? Aqui, dando continuidade, a conversão de Saulo, né? Aliás, é interessante que lá na carta aos Romanos, Paulo, né? Saulo ou Paulo, tanto faz. Quando eu estiver falando Saulo ou Paulo, eu estou falando da mesma pessoa, repito isso novamente, né? Então, lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, para essa palavra aqui, redenção. Aliás, meus amados, é uma particularidade minha. Eu gosto muito, assim, de um aspecto chamado filologia. Não é filosofia. Filosofia é outra coisa. Filologia, ou seja, eu gosto muito, assim, de pesquisar, de investigar a raiz das palavras, né? Porque quando você entende a origem da palavra, fica mais fácil, assim, você entender a amplitude do significado dessa palavra, né? Então, redenção, a palavra redenção, ela dá a ideia, né, de um mercado de escravos, aonde alguém vai lá, né, alguém toma a iniciativa, aquele escravo não tinha nenhuma forma de vamos dizer assim, se auto-libertar. Então, essa pessoa vai lá, assim, de iniciativa própria, porque quer, né? Algo assim, totalmente de vontade própria. Essa pessoa vai lá e resgata, né? Paga o preço, ou seja, a redenção, ao pagamento, né, de um valor, de um preço, e mediante o pagamento desse valor, desse preço, esse escravo, ele é colocado em liberdade, né? Então, a palavra redenção, ela tem esse sentido, né, de resgate, de comprar um escravo para colocá-lo livre. Então, amados, é bem interessante que, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, há várias cidades com o nome de Redenção. Mas o primeiro lugar, né, no Brasil, onde uma cidade foi batizada de Redenção, foi no estado do Ceará, né, a cidade de Redenção. E por quê? Porque lá em Redenção, para os amados terem uma ideia, antes que a princesa Isabel ela assinasse a Lei Áurea, né, extinguindo, pelo menos em tese, formalmente, extinguindo a escravidão no Brasil, lá em Redenção, no Ceará, não havia mais nenhum escravo naquela localidade. É lógico que o nome da cidade ainda não era Redenção, tinha outro nome, parece que Vila de Acari, uma coisa assim, não lembro. Então, o que aconteceu ali? Formou-se uma sociedade, né, de abolicionista, onde aquelas pessoas, né, geralmente pessoas que tinham dinheiro, elas juntavam ali, tipo uma espécie de consórcio, né, entre eles ali, e juntava dinheiro, levantava determinada soma, e chegava, por exemplo, naquele lugar onde moe cana, né, como esqueci o nome aqui agora, naquelas usinas, né, de cana, chegava ali, chegava para o dono e perguntava assim, mais ou menos assim, né, você tem quantos escravos aí? Aí o dono dizia assim, olha, era engenho, né, os engenhos de cana. Aí o dono dizia assim, olha, eu tenho aqui 10 escravos. Aí aquela pessoa perguntava assim, o senhor quer quanto por eles? Aí o dono dizia, olha, eu paguei tanto, eu quero tanto por eles. Aí aquela pessoa dizia assim, tá aqui o dinheiro, solta os homens, né? Então foram fazendo isso, de modo que mesmo antes, né, como eu disse, da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, já não havia mais escravos naquele lugar. Daí porque aquela localidade foi rebatizada e hoje é conhecida como Redenção, né? Redenção no Ceará. Lógico que outras localidades acompanharam, né, o exemplo que tinha acontecido no Ceará, porque no Ceará foi o primeiro lugar onde aconteceu isso, né? Então, hoje, outras cidades no Brasil também têm o nome de Redenção. Tipo, no Pará, tem uma cidade também chamada Redenção. E por que é chamada de Redenção? Pela mesma razão, né? Pessoas compravam a liberdade daquelas pessoas que estavam ali escravizadas e colocavam aquelas pessoas em liberdade. Então, foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus pagou esse preço, né, para o Pai, para Deus. Muita gente diz, né, às vezes até obras assim de cristãos, por exemplo, naquele filme do Leão e a Feiticeira, que hoje minha cabeça está uma benção, não tô lembrando aqui da obra, mas que fala do leão, o guarda-roupa e uma feiticeira, que tem um leão lá, que simbolizando Jesus Cristo, e tem a feiticeira simbolizando o diabo. Então, as crônicas de Nárnia, pronto, lembrei, as crônicas de Nárnia. Então, em determinado momento, o leão vai lá e paga o preço e combina lá
com a feiticeira, ou seja, com o diabo. Muita gente acha que esse resgate, que esse preço pago pela nossa salvação foi pago para o diabo. De maneira alguma, né? O diabo em nada tem a ver com a nossa redenção. O preço da santidade foi pago ao Pai. Jesus pagou esse preço, né, a Deus, o preço de sangue para que essa mancha, né, fatal fosse tirada de cima de nós. Há até quem diga, né, infelizmente, uma espécie de blasfêmia. Pessoas dizem, né, algumas denominações dizem, algumas correntes teológicas dizem que, por exemplo, aquele bode lá, o bode Azazel, de Levítico 16, salvo engano, Levítico 16, o bode Azazel, que aquele bode era Satanás. Então, se aquele bode era Satanás, então, no mínimo, Satanás teria sido o coautor de nossa salvação, o que é uma blasfêmia. Satanás em nada teve a ver com a redenção do homem, com o resgate do homem. O homem pecou contra Deus e o próprio Deus toma a iniciativa de cumprir, de cobrir, de pagar esse dano que o homem tinha causado a si próprio. E o preço desse dano foi o sangue de Jesus Cristo. Outra coisa interessante que nós devemos ressaltar, amados, que a gente precisa, né, aqui diz, né, que a graça sim, é um favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da ira de Deus. O que é estar debaixo da ira de Deus? É que todo ser humano, quando nasce, né, ele já está debaixo da ira de Deus. Obviamente que se, por exemplo, uma criança inocente morre, essa criança ela vai para o céu. Por quê? Porque ela não tem, vamos dizer assim, consciência, ela não chegou à idade da consciência, e também ela não pode ser responsabilizada pelos seus atos, porque ainda não tem idade para tal. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a idade? A Bíblia não diz, é a idade da inocência, né? Tem criança, tem, por exemplo, alguns casos, a pessoa, às vezes, por algum tipo de problema de saúde, às vezes fica inocente a vida inteira, né? Porque não tem, o discernimento dele não chega, assim, à condição dela tomar uma decisão consciente. Então, assim, ou seja, todo aquele que não tem consciência dos seus próprios atos, né? Ele não vai estar debaixo da ira de Deus. Em outras palavras, ele não vai para o inferno. Por quê? Porque a ele não foi dada a oportunidade, ele não tem a oportunidade de se decidir por Cristo, já que ele não tem o discernimento, vamos dizer assim, completo, ou às vezes discernimento nenhum. Então, amados, falando em discernimento, a conversão, né, no caso do nosso personagem aqui, Paulo, a conversão dele foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus, porque muitas pessoas são convencidas, sim, né, de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, que fora dele não há salvação, mas mesmo assim essa pessoa, ela fica ali recalcitrando, ela fica ali resistindo, assim, de fazer-se uma entrega a Jesus. Ela não se entrega, né? E no máximo, às vezes, a gente conversando, a pessoa diz assim, mas eu tenho Jesus no meu coração, não sei o quê, ou seja, em outras palavras, eu não quero compromisso com esse Jesus seu aí, né? Na verdade, a resposta é essa que a pessoa está dando quando diz assim, não, eu já tenho Jesus no meu coração, não sei o quê. Não. Quando nós tomamos uma decisão por Cristo, é uma decisão pública, e a gente não vai se envergonhar de Jesus e nem do Evangelho. Nós, quando chegamos a esse ato, né, de confessar Jesus como nosso Salvador, nós nos reconhecemos como pecadores, incapazes de, por si sós, chegarmos à salvação, porque reconhecemos a nossa total depravação. O homem, desde que caiu lá no Éden, o homem é um depravado total, né? Então, sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo, o homem está condenado a morrer na sua depravação e, infelizmente, né? E, infelizmente, tendo como resultado de morrer nessa depravação, a morte eterna, o inferno. Sei que a palavra inferno hoje não é politicamente correto falar, mas o crente ele não é politicamente correto, o crente ele é biblicamente correto. Pois bem, a síntese, amada, aqui do tópico 1, né, nós poderíamos dizer o seguinte, que a conversão de Saulo, né, foi uma conversão dramática, né, pelo impacto assim, de uma experiência sobrenatural,
Por quê? Voltando de novo, a metáfora lá, vou fazer vocês pescadores de homens, né? Então, Saulo, né, seria esse tubarão aí que vocês estão vendo. Então, para um tubarão, né, uma isca à altura. E a isca à altura para Saulo foi aquela visão dramática, extraordinária ali na entrada de Damasco e, consequentemente, a queda dele por terra. Bom, a doutrina bíblica da conversão. Lembrando, amados, que conversão é exatamente isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse desenho aqui, né? Esse sinal de trânsito. Aliás, para quem ainda não tirou a carteira e está estudando na escolinha lá para fazer a prova, acho que nem existe mais escolinha, né? Deve ser tudo virtual agora. No meu tempo ainda era escolinha. Então, já aprendo. Ó, quando você vê esse sinal aqui, esse sinal se chama conversão, né? Conversão. Geralmente, chama isso aqui de retorno, mas o nome tecnicamente correto é conversão. Então, o que é conversão? Você vai num caminho, né? E no caso do pecador, o caminho está direcionando para o inferno, né? Então, ele estava indo naquele rumo de morte ali, né? Caminhando para a morte, quando ele se arrepende daquele caminho. E se arrepender diz necessariamente de uma mudança de rumo. Não tem como você se arrepender e continuar no mesmo rumo que você estava, com as mesmas práticas que você estava. Então, o que acontece? Quando você, de fato, se arrepende, há uma mudança de rumo e agora você sai daquele caminho, né, de colisão com o inferno para mudar aqui e agora o seu caminho é para convergir com a salvação em Jesus Cristo. E isso, amados, é muito além simplesmente de um convencimento intelectual. Isso aqui é, de fato, um arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo. Então, a doutrina bíblica da conversão, né, fala o seguinte, que essa palavra, né, arrepender-se, né, essa atitude, melhor dizendo, de arrepender-se, traz a ideia de uma tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. Porque é o seguinte, você, em outras palavras, você se envergonhar. Você se envergonhar de certos comportamentos que você teve, né? E que você olha para trás assim e diz, olha, eu perdi meu tempo, aquilo ali não me levou a nada, fiz bobagem na minha vida. E às vezes também, mas mesmo a pessoa já em Cristo, né, já na igreja, às vezes acontece, né? A pessoa tropeçar, mas aquele tropeço que ela tem faz com que ela não durma mais tranquila como ela dormia antigamente. Fazia e dormia tranquilo, não. O crente, ele faz bobagem, sim. Mas essa bobagem já traz nele, assim, uma tristeza, um desconforto, né? O crente que está em pecado, ele sente, assim, um profundo abismo dentro dele, né? E esse abismo nada mais é do que a voz do Espírito Santo dizendo, corrija o teu rumo, porque dessa estrada aqui você já veio. Então, isso acontece, né? Infelizmente acontece, mas temos hoje o Espírito Santo ali a nos guiar, nos orientar e não deixar, né, que morramos em nossos delitos e pecados. Amados, conversão, né? A conversão, ela traz também a ideia, né, de uma correção de caráter e de conduta. Isso é muito importante, né? Caráter e de conduta. Por quê? Porque uma pessoa de conduta boa, né? Conduta, vamos dizer assim, seus atos, né? Seus comportamentos. Então, uma pessoa de conduta boa, melhor dizendo, de caráter bom, vou corrigir aqui. Uma pessoa de caráter bom, ela necessariamente também tem uma conduta boa. Mas não significa que pessoas que têm a conduta boa necessariamente têm um caráter bom. E eu vou explicar aqui, assim, de uma maneira bem, bem fácil, né? Bem, bem didática. O que é caráter? Caráter, né, é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Aliás, esse anel aqui, anel de Giges, né? Isso aqui é de uma alegoria aqui de Platão. Ele fala nesse anel que a pessoa colocava esse anel no dedo e ficava invisível. E o que ele observou que sempre que a pessoa, né, colocava esse anel no dedo e ficava invisível, a pessoa começava a fazer coisa errada. Por quê? Porque agora ela não tinha mais aquele constrangimento, por exemplo, de ser pega, de ser vista, né? Então, tem pessoas que, aos olhos dos demais, quando ela está na frente de outras pessoas, ou na frente de outra pessoa, ela tem uma conduta ali ilibada.
Mas se ela está sozinha, ou com aquela sensação de que ela não está sendo vista e não vai ser pega, às vezes aquela pessoa tem um comportamento totalmente diferente daquele que ela mostra para os demais, né? Isso significa pessoas que não têm um caráter bom. Porque quem tem um caráter bom, ela age de maneira correta, esteja ela observada ou não. Caráter é algo interior, é aquilo que você é. E conduta é aquilo que você demonstra ser. Eu espero, assim, ter me fazido entender. Então, amados, conversão, ela leva, assim, a verdadeira conversão, ela induz, né, a uma mudança de caráter e, consequentemente, de conduta moral. Aquele que tinha um caráter ruim, ele passa a ter um caráter bom e, consequentemente, uma conduta boa. A conversão ainda, amados, né, ainda nessa doutrina da conversão, é aquilo que eu falei, você muda o caráter, e uma vez que você mudou o caráter, você também vai mudar o seu comportamento. Porque, vou repetir, quem tem bom caráter, necessariamente tem bom comportamento também. E essa obra, amada, ela é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe constrange, né, a você não seguir mais naquela velha estrada que você ia. Então, na hora que você começa a desviar o rumo um pouquinho para pegar a velha estrada, o Espírito Santo está ali, ó, dizendo assim, olha, volta de sair, dessa estrada você já veio, isso aí vai te conduzir à morte, isso aí está errado, de modo que você corrija o teu rumo e você continua naquela estrada para Cristo, que foi o motivo pelo qual você se converteu. Por exemplo, uma pessoa, um crente, né? Ele não vai fazer isso aqui, irmãos. Olha, a não ser que, obviamente, ele vai usar para advertir alguém, né? Uma questão de perigo, né? Um trânsito e tal. Mas ele não vai dar uma buzinada na pessoa assim, simplesmente para provocar alguém, né? Isso aqui não é conduta de quem teve o seu caráter transformado por Jesus Cristo. A conversão, amados, portanto, ela é uma parte. Deixa eu tirar esse gato daqui, porque é uma benção. Ele vem bem na hora assim, que é para ver se derruba aqui o computador. Meu Jesus! Vamos voltar aqui. A conversão, né? A conversão, ela é uma parte do processo da salvação. Vamos imaginar o seguinte, amados, essa figura do tabernáculo vai assim, ó, o gato de novo, meu filho abençoado. Sai daqui. Sai daqui, sai. A bênção é grande, irmãos. Vamos lá. A conversão. Então, a conversão, ela é uma parte do processo, né, da salvação do pecador. Então, ela é aqui o início. Então, eu coloquei essa figura aqui do tabernáculo para a gente ter uma ideia, assim, uma maneira didática, né, um aspecto didático do que de fato é a conversão. Então, a conversão, amados, seria essa parte aqui, né, do tabernáculo, o altar de bronze, né? Aqui você recebe o sacrifício de Jesus na sua vida, ó. Aqui. Essa água aqui, ela representa aqui a pia batismal, né? O batismo nas águas. Então, você recebe Jesus, você se batiza, né? Aqui você é regenerado pelas águas do Espírito, e a partir daqui você se torna membro, né? Membro aqui do corpo de Cristo, né? Membro aqui da igreja, né? No caso, a igreja, se bem que aqui é o tabernáculo, né? Mas estou usando para fazer uma figura aqui explicativa. Pois bem, quando você se torna membro, você se adentra a esse edifício aqui, que no nosso caso é a igreja. Então, amados, esse caminho que você vai fazer daqui até chegar aqui, ó, aqui é a presença de Deus aqui, ó. Aqui é Deus, aqui já é Deus, né? Então, esse caminho que você vai fazer até aqui é o processo da santificação, né? Nós somos santificados, né, mediante, né, a palavra de Deus, representada por esses pães aqui, esse aqui é o nosso alimento, a palavra de Deus. Nós somos santificados aqui pelas orações, a comunhão com Deus, e por conta desses processos, nós damos o nosso testemunho aqui como luz do mundo. Então, aqui é o nosso andar de crente, né? Esse aqui é o nosso andar de crente. Então, a conversão é aqui. A conversão é aqui. A partir daqui, o homem é regenerado. E a partir daqui, ele começa a andar como crente no processo de santificação até aquele dia em que passaremos esse véu aqui, pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Vamos passar esse véu e estaremos diante de Deus para sempre e eternamente. Então, conversão é a parte inicial, é receber esse sacrifício aqui, que hoje é simbolizado pelo sacrifício de Jesus em nossas vidas. Aqui ainda, né, falando de Saulo
ele viu aquele resplendor no céu, aquela luz maravilhosa, e ele cegou, né? Ou seja, cegou seus olhos carnais, porque com os olhos carnais cegos, né? Aquele racionalismo, aquela racionalidade ali do apóstolo Paulo vai por terra, toda essa racionalidade, ela vai por terra, e por conta disso mesmo, Saulo agora despojado, né, do seu entendimento intelectual, despojado somente daquilo, né, que era palpável, daquilo que ele via, daquilo que ele estava acostumado. Então ele vai ter uma nova experiência, ele vai presenciar coisas, né, ocultas a ele até então e que ele realmente não conhecia. Amados, novamente, né, esse sinal aqui da conversão, ou seja, a conversão é você dar meia volta, né, e sair desse caminho. Esse caminho aqui é de morte, ó. Você estava nesse, a pessoa, né, o pecador estava nesse caminho aqui, ó, ia dar no inferno aqui, ó, ia dar no inferno aqui. Então ele tá indo nesse caminho aqui em colisão, em rota de colisão direta com a morte, com o inferno aqui, ó, né? Mas aí ele ouve a palavra de Deus, aparece um filho de Deus aqui, aparece um enviado dos céus, prega a palavra para essa pessoa escuta a palavra, no coração dessa pessoa é ativado a fé, a fé salvífica, porque existem vários tipos de fé, né? Mas a fé salvífica que é ativada no coração dessa pessoa, ela se arrepende dos seus pecados, reconhece o poderio de Jesus sobre a vida dela, reconhece de que ela precisa de um Salvador, porque ela, por si só, ela vai continuar na rota de colisão para a morte. Então, quando acontece isso, olha aqui a conversão, ó, ela muda de rumo aqui, ó, e esse caminho que agora ia para a morte, esse caminho agora traz ela para a vida, né? O que é a conversão? É dar meia volta e voltar para Deus. Uma definição assim, bem curtinha. Então, amados, o que é a síntese, né, desse tópico 2? É que a conversão do homem, ela começa, né, no arrependimento, né? E por esse arrependimento, vai perpassar aí uma transformação pessoal na figura aqui, como eu já expliquei anteriormente, do casulo aqui, para essa borboleta livre, né? Assim que se dá a conversão do homem. Amados, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. A primeira é a faculdade intelectual. Mais uma interrupção aqui, um momentinho. Então, amados, o que acontece, né? Num primeiro momento, né, a transformação ela vai se dar no nível intelectual. O que é o nível intelectual? Essa pessoa, ela tem o conhecimento do pecado. E o que é conhecer o pecado? É conhecer isso aqui, ó, né? Conhecer isso aqui é o pecado, isso aqui nos mata, né? Isso aqui nos mata. Então, quando a pessoa tem consciência de que isso aqui são os mandamentos de Deus e que ela não consegue cumprir nenhum desses aqui, e por isso mesmo ela está fadada ao inferno, né? Porque o tropeçar nessa lei aqui manda o ser humano para o inferno. Se não cumprir os 10 mandamentos, a pessoa vai para o inferno, né? Então não adianta cumprir 1 ou 2 ou 3. A Bíblia diz que se cumprir os 9, tropeçar em um é culpado por todos. Então, quando a pessoa tem, intelectualmente, ela conhece que isso aqui é o padrão divino, de conduta divino, né? Aquilo que Deus tinha de imediato para o ser humano, primordialmente, originalmente para o ser humano, era um ser humano que vivesse, né, dentro disso aqui, que não precisava nem conhecer isso aqui seria algo para ele comum, normal, a vivência, a conduta dele seria pautada aqui. Mas por conta do pecado, né, a lei que é boa, ninguém está doido de dizer que a lei não é boa, mas por conta do pecado, essa lei, esse mandamento que é bom, ele em mim, ele opera a morte. Vamos imaginar aqui uma coisa, olha, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar para a gente entender como é que mandamentos bons pode operar a morte para alguém. Vamos imaginar, amados, sei lá, uma tuberculose, né, um mal que leva para a morte, né? Então, a tuberculose, hoje tem vamos imaginar que seja penicilina, nem sei se é penicilina, mas vamos imaginar que seja penicilina que cura a tuberculose. Pois bem, vamos imaginar, amados, que a penicilina, né, fosse aqui os 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos. Então, o que acontece?
Se aplicar a penicilina na pessoa, né, que está com tuberculose, que está com aquele mal para a morte, a pessoa ia ficar boa. Só que tem um porém. A pessoa se tornou alérgica à penicilina. O pecado, quando amalgamou no homem, eu acho que é isso, é assim que fala esse verbo, amalgamar, quando o pecado assim amalgamou no homem, ou seja, ficou nele, né, passou a ser parte dele, passou a ser parte da constituição dele, né, tá ali. Então, o que aconteceu? O homem se tornou, fazendo a analogia da penicilina, se tornou alérgico à penicilina. Então, aquela penicilina que era para curar, que era para trazer a vida para ele ficar livre da tuberculose, aquela penicilina vai matá-lo de imediato. Então, assim hoje é os 10 mandamentos para nós. Os 10 mandamentos para nós não opera mais a vida, opera a morte. Às vezes a gente vê em algumas doutrinas, né, bíblicas, né, em algumas denominações evangélicas, pessoas dizendo assim, faz assim aquele desenho, né, aquela figura, aí o dia de juízo lá, né, o dia de juízo, tá lá o pecador em pé e se levanta as 2 tábuas de Moisés lá, que ele vai ser julgado conforme aquelas 2 tábuas. Eu sempre digo o seguinte, amados, Deus me livre e guarde, né, que isso não vai acontecer. Chegasse o dia do meu julgamento lá diante de Deus e aquelas pedras se levantassem diante de mim, eu era capaz de dizer, não se dê nenhum trabalho, pode me mostrar logo onde é o caminho do inferno que eu já estou indo. Porque quem é que segura isso aí? Quem é que segura isso aqui, né? Agora, isso aqui é ruim? Quem é doido de dizer que a pessoa, tipo assim, não matar, não roubar, não adulterar é ruim? É bom, é muito bom, a penicilina é muito boa, mas não para quem é alérgico a ela. Para quem é alérgico a ela, a penicilina mata e mata de imediato. Mesma coisa isso aqui hoje. Esse mandamento, bom, o mandamento de Deus é bom, é perfeito, é agradável, não tem nada de ruim com os mandamentos de Deus. Eu me tornei ruim, né, aos mandamentos, e os mandamentos hoje me matam. Então, isso aqui, mas por que hoje a gente conhece os mandamentos e é bom que a gente conheça? Porque é conhecendo o mandamento que a gente conhece o pecado. E conhecendo o nosso estado pecaminoso, a gente reconhece que não conseguimos segurar isso aqui, ó, e aí a gente entra debaixo do guarda-chuva da graça de Jesus Cristo e somente assim seremos salvos. Vou passar aqui. Amados, a tristeza, né? A tristeza do pecador, a tristeza do pecador arrependido opera para a vida. Geralmente, essas tristezas aqui de fora do mundo, né, opera para a morte, a depressão, né, a pessoa deprimida, tudo, são tipos de tristezas que só conduz à morte, né, porque são tristezas assim, sem esperança de nada. Aí alguém pode dizer, você falou não sei o que, deprimido, o crente não fica deprimido. Não fica assim, amado, não estou falando disso não, né, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a tristeza do mundo, ela necessariamente, ela não produz nada de bom na sua vida, não produz nada de bom, né? Tira teu sono à toa. Já a tristeza no crente, ela tira o sono também, ela deprime o crente também. Porém, contudo, todavia, se essa tristeza é porque ele tem um conhecimento do pecado e sabendo que está em pecado, quando não deveria mais o pecado fazer parte da vida dele, do cotidiano da vida dele, isso aí opera uma tristeza sim, mas vai operar uma tristeza para a vida. Por quê? Porque ele conhecendo que ele não poderia estar fazendo aquilo ali, e ele se entristecendo com aquilo ali, ele vai voltar ao bom caminho, né? Porém, cuidado, né? Às vezes você fica tão brincando com o pecado, que daqui a pouco a mente se cauteriza. Então, quando a mente se cauteriza, a pessoa está em pecado, mas aí para ela, ó, tá nem aí, dorme tranquila. Então, amados, a conversão, ela opera na emoção do crente, Essa tristeza no crente pelo pecado, ela opera para a vida, para o arrependimento, para a conversão de rumo, para consertar o rumo, para reconciliar o rumo, mas a tristeza no mundo, né, as tristezas do mundo, só opera para a morte mesmo, não tem nenhum efeito, vamos dizer assim, coadjuvante bom, né? Mas a tristeza no crente tem sim, né? Geralmente para corrigir o rumo pecaminoso dele, no qual ele não deveria mais estar. Amados, na faculdade das emoções ainda, né? A gente chega, né, à conclusão, a gente olha para trás e tudo, a gente chega à conclusão de que aqueles nossos comportamentos, aqueles nossos pensamentos, aquilo que a gente achava, que a gente divulgava, tudo,
Na verdade, aquilo ali era equívoco, né? Nós chegamos a essa conclusão. E daí, porque muitas das vezes a gente olha, a gente dá uma recapitulação na nossa vida, a gente pensa assim, poxa, eu fiz isso, aquele outro, a troco de nada, tipo assim, eu me desgastei à toa, eu me gastei à toa, e, no entanto, em nada eu aproveitei, né? Então, amados, daí porque o próprio salmista dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, né? Então, amados, a faculdade essa conversão, o que ela opera também em nossas emoções o nosso passado fica para trás. Por pior que você tenha feito, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, como diz a Bíblia, e eis que tudo se fez novo. Domingo passado eu estava pregando ali na igreja do pastor Teleste, aqui na Ponte Alta, e eu me recordo de eu ter, a certas alturas, ter dito o seguinte, olha, o teu passado, nem Deus se lembra mais. E se nem Deus se lembra mais, o que tu quer se lembrar? E se o diabo vir te lembrar do teu passado e vir te perturbar, responde para o diabo como a Dercy Gonçalves respondeu lá para a Pombagira. Mas me perdoe, assim, né? Citação assim meio esdrúxula, mas às vezes para a gente trazer aquela pessoa que, embora esteja na igreja, o diabo ainda está ali buzinando no pé do vidro dela, você fez isso, você fez aquele outro e não sei o quê. Amados, é o seguinte, o nosso passado, nem Deus se lembra. Ele diz que ele não se lembra. E se nem Deus se lembra, o que você quer se lembrar, né? O que passou, passou. Então, eu ainda disse mais, falei, olha, não importa. Você pegou sua mãe, matou sua mãe, colocou dentro do liquidificador, bateu a sua mãe lá e bebeu. Não importa. Isso ficou no passado. Você não tinha conhecimento, você agora é nova criatura. O que importa é agora. Apóstolo Paulo matou muitas pessoas. Apóstolo Paulo fez muita crueldade. Apóstolo Paulo fez coisas terríveis, né? A ponto dele dizer, meu passado é esterco. Aquilo que eu reputava por bom, aquilo é esterco. Mas, amados, e ele disse, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou diante daquilo que está diante de mim, caminhando para o alvo. Não importa mais o que você fez para trás, o que importa é agora e você seguir na sua estrada, né? E o seu alvo agora é Jesus Cristo, o seu alvo é a salvação. O que o diabo vem buzinar no seu pé do vidro, não dê ouvido a Satanás. Você é nova criatura e tudo para trás já passou. Não deixe que o diabo venha te perturbar com o passado. A faculdade da vontade, amados, é outra aspecto, né, do qual a conversão ela opera. Então, o que é? O ser humano, amados, quando ele foi criado no Éden, né, ele tinha a faculdade ali, vamos dizer assim, da vontade livre, né, ou livre-arbítrio, é o mesmo nome. Então, o que acontece? Ali, o homem, ele estava totalmente livre para obedecer ou desobedecer a Deus, né? E ele, tomando lugar por esse livre-arbítrio, Adão e Eva, antes do pecado, com livre-arbítrio, né? Eles exerceram a vontade dele lá. Qual foi a vontade deles? Desobedecer a Deus. Então, amados, o que acontece? Acontece que, embora o homem tenha caído lá no Éden, né? Eu, particularmente, isso é um pensamento meu, né? É um pensamento meu. O homem, ele continua com arbítrio, mas não livre-arbítrio. Ele tinha esse livre-arbítrio antes do pecado. Hoje o homem, ele tem arbítrio. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele não perdeu essa imagem, mas essa imagem hoje está assim meio embaçada. Essa imagem hoje está meio embaçada. Ela não é mais aquela imagem que Adão e Eva tinham antes do pecado. A mesma coisa com o arbítrio, né? Lá era livre-arbítrio. Hoje o homem tem arbítrio sim, né? De pensar, né? E de decidir, fazer ou não fazer algo. Porém, o que acontece? Esse arbítrio não é mais livre, né? Não é mais livre. E como que eu entendo que esse arbítrio não é mais livre? Porque é o seguinte, o ser humano, quando ele nasce, né? Por ele já nascer contaminado pelo pecado original, o ser humano, ele já nasce, vamos dizer assim, meio torto. A balança dele já é meio torta. E esse meio torto, ele está pendendo ali para o pecado, para a morte, né? Para a morte. E assim ele fica a vida inteira, né? Com a balança dele ali pendendo para o pecado, ou seja,
para se afastar de Deus, se afastar do evangelho, se afastar da conversão e, consequentemente, se afastar da salvação. Então, essa pessoa, ela é torta, ela é torta, ela fica assim, a balança dela não está equilibrada, como Adão e Eva tinham uma balança equilibrada, né? Então, o que acontece? Com a pregação do evangelho, e a pessoa ali recebe, crê na pregação do evangelho, amados, é como se essa balança assim se equilibrasse. E a partir desse momento, né, a partir desse momento que ele vem ao conhecimento, né, ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento do evangelho, ao conhecimento da palavra, ele está, agora sim, amada, inclusive a revista diz, o pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Mas o pecador, antes de ter o conhecimento, né, de Jesus, antes de ter o conhecimento do evangelho, daí a importância da gente pregar o evangelho a todo mundo, realmente, para que essa balança ali dele se equilibre e ele possa, sim, agora, como um homem, vamos dizer assim, plenamente, no sentido pleno dessa palavra, ele possa se decidir pelo que é certo, né? Pelo que é bom, pelo que é agradável, pela salvação em Cristo. Porque o pecador, por si só, o pecador entregue a si mesmo, ele vai morrer nos seus delitos e pecados. Por quê? Porque ele tem uma tendência natural de nascimento para a morte e para a desobediência a Deus. Aliás, eu tirei essa tela aqui daquela revista, daquele livro, né, editado pela CPAD, que é a Declaração de Fé, né, das Assembleias de Deus. Então, diz aqui, ó, Deus dotou Adão do livre-arbítrio com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto de desobedecer ao Criador, ou seja, a balança dele estava equilibrada, né? Bom, ele escolheu, aí foi uma escolha livre, consciente, né? Desobedecer a Deus. E a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando-a de Deus, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí continua. A iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada. Totalmente degenerada. Pois todos os seus descendentes nascem em pecado, todos nascemos em transgressão. Olha aquilo que eu falei, já nasce torto, né? Já está com a balancinha aqui torta. Aí continua. Deus, entretanto, prometeu o Redentor, Cristo, ainda no jardim do Éden, né? Quando anunciou a vinda da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, né? Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada por Cristo. Pode ser. Pode ser. Pode ser por intermédio de quem? Pela obra de quem? De Cristo. Então, amados, não tem como um homem se regenerar, se equilibrar sem Cristo. Sem Cristo, ele continua inclinado para o pecado. Para o pecado. Daí porque é praticamente impossível que a pessoa, por si só, se desperte para a vida. Daí porque a importância de ir pregar, para que a fé daquela pessoa seja ativada, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí a importância de pregarmos, porque uma vez que aquela pessoa equilibrou a sua balança, vamos dizer assim, aí sim, a ela é dado ali condições plenas dela se decidir pela vida, porque até então a queda natural seria para a morte. Continuando aqui. A faculdade da vontade, né? Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente, aqui, ó. Mas isso aqui, nessa época aqui, ó, antes do pecado aqui, ó. Ele escolhia livremente, né? Adão e Eva, que antes do pecado, tiveram, né? Livre-arbítrio. Amados, depois, né, do episódio aqui do pecado, em que eles foram expulsos, né? O pecado ele vai fazer essa separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. A vontade do homem para a morte e a vontade de Deus para a vida. Então, o homem já nasce com essa vontade aí tendenciosa para a morte. A conclusão aqui, amados, fala o seguinte, né, que a conversão de Saulo lá foi provocada, voltando aqui, né, a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Porque lutar contra Cristo, amados, é isso aqui, ó, é dar murro em ponta de faca, né? O homem sem Deus não é nada. O Deus sem o homem, ele continua sendo Deus, né? Mas o homem sem Deus, ele realmente não é nada.
A conclusão continua dizendo, amados, que a conversão, ela é uma obra, digamos assim, mista, né? É a soma, né? É o conjunto, é o encontro da soberania de Deus, né? Da soberania de Deus. E qual é a vontade soberana de Deus? É que todos se arrependam e cheguem à salvação. A Bíblia diz isso, que todos se arrependam e cheguem à salvação. Porém, contudo, todavia, Deus não impõe essa salvação a ninguém. Deus oferece, né? Deus clama para que as pessoas a aceitem. Mas, por outro lado, para que essa obra realmente venha a ser eficaz na vida do pecador, é necessário que o pecador também tenha a sua parte de dizer eu quero, né? De receber isso para ele. Deus não vai enfiar de goela abaixo salvação na vida de ninguém, né? Então, igual aqui, olha, porque Deus já fez a obra mais difícil, ele já fez, que foi providenciar essa vestimenta aqui. Essa vestimenta hoje é o sangue de Jesus, disponível para todo aquele que queira, né, receber essa vestimenta em sua vida, ser vestido com as vestes celestiais, com as vestes da salvação. Porque o homem, por si só, a tendência dele é se esconder de Deus, é se envergonhar, é se enfiar dentro do buraco, né, morrer ali nos seus delitos e pecados. Daí porque, amados, a importância, né, de nós pregarmos o evangelho. E o apóstolo Paulo, né, a conversão dele, a conversão desse homem, operou assim uma riqueza muito grande para a salvação de meu Deus, do mundo daquela época. Só não se salvou, digamos assim, quem não quis, porque ter ouvido a mensagem, ouvido, porque o apóstolo Paulo, de forma incansável, pagasse o preço que pagasse, esse homem levou o evangelho para o mundo conhecido de então, né? Então, fazendo aqui a nossa conclusão ainda, por isso o arrependimento, né, e a fé conduz o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus. Ou seja, se arrepende, reconhece que é um pecador, reconhece o pecado, né? Ouvir na palavra de Deus é ativada a fé salvífica na vida dessa pessoa e essa pessoa chega, sim, à salvação. Reconhece que é um pecador e recebe a salvação graciosa de Jesus na vida dele. Então, mas daí porque a importância de que preguemos o evangelho, como o apóstolo Paulo vai fazer aqui após a sua conversão, né? O apóstolo Paulo vai ser um missionário aqui por excelência, evidentemente cumprindo, né, o que Jesus falou aqui, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí cabe aquela pergunta, como vão crer, né? Como vão entender se não tiver quem pregue? Como vão ouvir se não tem quem pregue? Então, vamos fazer como o apóstolo Paulo, né? Cada um de nós veio a Cristo de uma forma particular. O apóstolo Paulo teve a sua, eu tive a minha. Cada um chegou na casa de Deus por uma razão, por um meio, por um motivo, por uma ferramenta, digamos assim. Mas, independente da maneira como chegamos ao conhecimento da verdade, como chegamos hoje a sermos regenerados em Jesus Cristo, que levemos essa palavra, porque é essa palavra que regenera, é essa palavra que corrige o rumo do homem, é essa palavra que produz fé, arrependimento e, consequentemente, salvação na vida de todo aquele que crê. Amém, meus amados? O vídeo ficou um pouco curto, não, ficou muitíssimo longo, mas realmente era um assunto muito rico, não tinha como ser em menos tempo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, e se você sentir vontade, faça um comentário nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.